Então, bom, hoje estamos aqui novamente, né, com nossa equipe All-Star aí, formada pelo nosso time de research, hoje representado pelo Pedro Lapenta, pelo Yuri, e aí o nosso gestor, como sempre, João Marco, presente para falar um pouquinho de junho e trazer também alguns estudos aí que a gente tem feito e tem pensado a respeito de mercado, o melhor momento de entrar, e também fazer um pouco da retrospectiva desse semestre e alguns temas importantes também. Fechamos o mês de junho aí negativo para o mercado de cripto, mas olhando o copo meio cheio, um semestre e tanto aí para o mercado de cripto, destoando da maioria das classes de ativo. Vamos falar então de uma breve atualização do mercado, passar aí um pouco pelas razões que a gente acredita que agora é o momento ideal, né? E por que que a gente acha que não vale a pena tentar acertar o momento ideal, né? Então, agora sendo o momento ideal. E como sempre, vamos abrir aí para as nossas perguntas e respostas. Chat já está aberto, Q&A já está aberto, então fiquem atentos aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da apresentação, podem passar ali para a gente no chat, no Q&A, que a gente atende para vocês. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o nosso gestor, João Marco, para contar um pouco aí como é que foi o mês e se a gente tem que se preocupar aí com essa pequena correção aí no mercado. Obrigado, Renato. Boa tarde a todos. Obrigado aí por acompanhar nosso call mensal. Como o Renato já adiantou, né, foi um mês que foi negativo aí para Bitcoin, para as criptos em geral. Quase todos os ativos que a gente tem nos nossos índices tiveram queda esse mês, tá? E teve um certo descolamento em relação ao mercado tradicional. Foi um mês bastante positivo até para ativos de risco tradicionais, né? Enfim, bolsas internacionais, principalmente o Brasil na contramão, mas isso é um problema, enfim, peculiar aí que vocês conhecem muito bem. É, enfim, como a gente já tinha falado, né, que a gente esperava que nesse ano a correlação com o cripto já fosse uma coisa mais moderada do que a gente viu no período de maior crise, lá em 2022, né? E isso de fato está acontecendo. De qualquer forma, causa uma certa estranheza, né? Enfim, tech indo para cima, né? Que a gente vê muito por essa diferença do Nasdaq 100 para o S&P 500. Mas isso é uma coisa muito local, né? Eu diria que não tem nenhum grande driver específico do mercado de cripto para ter empurrado Bitcoin, Ethereum e NCI para baixo. Os valores também não são nada alarmantes, né? A gente está falando de um dígito de queda, um percentual, que para a volatilidade de cripto aí que roda na casa de 50% ao ano, né? Não é não chega a ser um evento de cauda que precisa de alguma grande explicação. Obviamente, a gente, né, acompanha tudo que acontece no mercado. Se teve uma certa ansiedade, uma preocupação aí com essa notícia de que a Mt. Gox, né, aquela cripto que foi hackeada lá atrás, há vários anos, e o processo se arrastou. Finalmente, agora eles vão repagar os clientes que foram lesados lá atrás. Isso significaria, né, uma grande quantidade de bitcoins colocados à venda no mercado, potencialmente. Ainda não existe uma informação precisa sobre se esse processo já começou ou não, né? Então é difícil estimar o quanto isso estaria impactando diretamente o mercado, mas a gente sabe que indiretamente, né, o próprio medo de que isso vai acontecer acaba criando uma profecia autorrealizável, em certo aspecto. Mas também você vai ver que é um semestre, né, no próximo slide a gente vai mostrar os próximos slides, como foi um semestre super positivo, né? Bitcoin, Ethereum e NCI subindo aí mais de 40%, né? Obviamente também foi positivo para ativos de risco em geral, né? Nasdaq e S&P subindo aí 17, 14,5%. O ouro teve um ano muito bom também, né? Mas cripto certamente sobressaindo, e vale lembrar depois de um ano muito positivo como foi o ano passado também, né? E então, assim, olhar especificamente uma queda aí de 10% no mês, menos de 10% no mês de junho, não muda nada em relação a esse quadro, né? A gente não precisa de grandes motivos assim, para o pessoal realizar o lucro aí já acumulado de um período grande.
enfim, não teve nenhuma grande notícia positiva também, como a gente teve no mês passado, né, da aprovação de um dos documentos necessários para você ter GTF de Ethereum nos Estados Unidos. A gente está aí na expectativa, né, de que esse processo seja finalizado aí nas próximas semanas, mas sem nenhuma certeza, né, a gente não tem como garantir isso. Então, a gente, ou em janeiro, a gente tem o início da negociação dos ETFs spot de Bitcoin. A gente não teve nenhum grande driver desses, não, o mercado um certo marasmo e uma queda de 10% depois de tudo que aconteceu. Não chega a ser nada preocupante, né? Nos últimos 12 meses foram 8 subidas e 4 quedas, contando junho, né? Então, assim, o mercado ainda está muito, muito positivo, por enquanto, tá? Aí tem uma questão que é um pouquinho mais delicada, né? Que é uma coisa que vem acontecendo ao longo do ano, em grande medida, também vem repetindo boa parte do ano passado, que os outros índices, né, que são índices que são mais carregados em ativos de menor capitalização de mercado, né, eles tiveram uma performance substancialmente pior do que o Bitcoin, Ethereum e o NCI como um todo, né? De fato, o que a gente tem visto, né, que as grandes notícias, né, tanto, né, do ponto de vista regulatório, a gente teve o halving do Bitcoin em abril, e agora essa questão do Ethereum, né, do ETF de Ethereum, as grandes notícias, né, e, e, e que impactam também não só a percepção de valor, mas também o acesso dos investidores, como é o caso do ETF de Bitcoin, elas se focaram nas duas maiores moedas, o resto do mercado ele ficou um pouco de lado, né, do ponto de vista do interesse até dos investidores, né? Então, os outros índices estão bem de lado assim, ao longo do ano, não estão entregando muito bem. Particularmente no mês passado, né, o melhor dos índices alternativos ao NCI, né, foi o nosso índice de momentum, puxado principalmente por uma posição Tron, né, a rede Tron, que é a rede que tem a emissão do Tether, que é o stablecoin. Ele tem muita transação de Tether dentro dessa rede, esse volume de transação sustentou esse ativo que subiu mais de 10% aí no mês passado. Foi um grande destaque entre todos os ativos que a gente acompanha. Por isso que o ramo, apesar de ele ter uma grande carga de ativos de baixa capitalização no mercado, ele ficou mais ou menos um pouquinho atrás só do NCI. Os outros tiveram perdas maiores quando a gente olha para junho. Mas, assim, no quadro geral, eu diria que não tem muito com que a gente se preocupar. Assim, até porque essas moedas de menor capitalização no mercado, elas têm um ciclo que não coincide, né, com o ciclo de Bitcoin, nem do Ethereum. Elas têm meio que um momento próprio delas, né, uma pequena tensão no mercado que se reverta, obviamente, em dinheiro entrando, como elas têm a capitalização do mercado muito menor e menos liquidez também, isso tem um impacto de preço muito grande. Enfim, a gente viu isso muito claramente da última vez, em 2021. Né? Então, não chega a ser uma dinâmica preocupante. Tá? Agora eu vou passar aqui para o time de research aí, para eles continuarem. Obrigado. Boa, João. E só queria adicionar um detalhe desse comentário que ele fez sobre capitalização de mercado, né? Só para dar uma ideia de magnitude, porque é muito importante, tanto nesses momentos de ajuste, quanto eventualmente no momento quando vier o ciclo de altcoin season, né? Porque nós estamos falando de Bitcoin, um ativo de 1,3, 1,2 trilhões de dólares, o Ethereum um ativo de 400, 350, 400 bi de dólar, né? Todas essas outras aí não soma 100, 150, né? Nem isso, 100. Então, para o Bitcoin é uma ordem de magnitude, né? E aí você tem, sei lá, o Ethereum aí umas 4, 5 vezes a relação, né? Então, assim, quando você tem um mercado nesse ciclo agora, né, muito concentrado nas duas maiores, por cada um por suas razões, mas aí, né, as duas com essa fase de institucionalização com os ETFs nos Estados Unidos, né, estão chupando toda a liquidez para esses dois ativos, e aí acaba afetando desproporcional
essas outras categorias. O mesmo vale para quando vier o fluxo inverso, né? Então, vai pegar uma série de ativos muito pequenos, com capitalização pequena, com um tamanho desproporcional de liquidez entrando essa classe. E aí, assim, a gente insiste nesse gráfico aqui, para quem nos acompanha todo mês, quem acompanha nosso material, que é um pouquinho desse exercício que a gente faz de dar o zoom out, né, e tentar olhar onde a gente está dentro do ciclo, né? Então, nós temos essa regressão logarítmica, que é exatamente dos dois principais ativos, Bitcoin e Ether, e eles têm uma razão para ser, né? As duas maiores, são plataformas, são casos diferentes, né? E as duas já passaram a arrebentação, na nossa opinião, e comandam um valor de mercado assim muito grande. Então, eles tendem a ser os dois principais drivers da indústria, né? Então, quando a gente olha só o valor combinado somado dos dois aí e a gente coloca dentro desse canal de longo prazo aí que a gente acompanha como um medidor de ciclo, né? Nós estamos nesse ponto aqui aí no meio, um pouquinho abaixo dessa que a gente chama de a regressão justa, aí, né? Que seria uma média aproximada aí dessa desse histórico de valor de mercado combinado, né, um pouquinho acima aí do lower, da regressão de baixo, e, e você vê que tem, né, tem se repetido, tem se comportado bem, a gente continua usando essa ferramenta aqui para medir onde a gente está, né, essa ferramenta ela foi construída no final de 2022, então você vê que tem a diferença de cor aí no gráfico de azul, que os dados foram usados até o fechamento de 2022 e a parte em cinza é a projeção que a gente faz, a gente não tem alterado isso, espera não ter que alterar, né, mas até agora tem respeitado e tem nos ajudado a nos guiar dentro do ciclo aí. Então, olhando assim a visão de longo prazo, né, adoção continuando, utilidade continuando, a gente continua acreditando nesse guia aqui maior aqui para navegar. Só destacando que é um gráfico em log, né? Naturalmente, a volatilidade de cripto continua, embora com tendência de queda, ainda tem um nível alto, né? Mais parecido com unprofitable tech, né? Aquelas empresas de tech mais arriscadas. Mas assim, a gente já vê uma tendência clara de queda de volatilidade conforme o ativo vai crescendo. Esse outro gráfico aí que é um outro medidor esse é um pouquinho mais de curto prazo, né, para a gente ver se ciclos passados estão rimando, né, com o que está acontecendo agora. E esse aqui, de novo, é um gráfico que a gente faz, né, indexado, né, então tudo em base 100, 500 dias antes do halving do Bitcoin, que aconteceu aproximadamente 70 dias, e 500 dias depois, né? E aí a gente compara isso no primeiro, no segundo e no terceiro ciclo. A gente, nessa linha central, obviamente, é o dia do halving, a gente está um pouquinho acima, né, até dos ciclos passados, tá? Mas, ao que tudo indica, e o Yuri vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, e sobre essa questão de market timing, né? É, tem suco interessante por vir ainda pela frente, assumindo que o passado é algum guia para a gente aí do que vai acontecer no futuro. Até agora está meio que dentro aí das expectativas, então a gente também, de novo, continua usando essa ferramenta aí para tentar entender onde a gente está dentro do ciclo. E por último, obrigado, Natão, é só aquela atualização, né? Como esse está um tema aí muito quente ainda, né? É o tema, talvez, do ano para o Bitcoin, ou pelo menos para o semestre, né, que aos inflows e que tem acontecido nos ETFs nos Estados Unidos especificamente, né? Então está um pouquinho numa questão meio estagnada aí nos últimos 2, 3 semanas, mas assim, né, um inflow muito grande aí desde que o produto foi lançado, o maior lançamento da história de qualquer ETF, né, ETF de cripto, né, atraindo muita gente, e quando a gente olha também um pouco o perfil disso, tem ainda um perfil ainda muito de varejo nos Estados Unidos, um pouquinho que está começando a aparecer aqui e ali de instituições, né, endowments, fundos de pensão, a maioria dos hedge funds que tem investido, que tem comprado esses ETFs, tem feito
né, um basic trade que chama, né, que é comprar o spot e vender o futuro na CME, que não é um risco direcional. E então, assim, essa primeira onda aí de ETFs ainda continua pequena e com bastante potencial pelo que vem e pelas conversas que a gente vem tendo também com todos os fundos de pensão e os investidores institucionais que estão estudando o assunto ainda e se preparando para alocar. E eu acho que é isso. A gente volta daqui a pouco aí para mais perguntas e respostas aí, mas o Yuri vai passar um estudinho que a gente fez aí de market time que acho que vale todos aí entenderem melhor para como navegar essa nova classe de ativo aí, diferente de tudo que a gente já viu até hoje. Vamos lá, Yuri. Boa, Pedrão. Bom, em primeiro lugar, agradeço aí os meus colegas Pedro e João pela atualização dos principais pontos do mercado aí em junho. Lembro vocês, inclusive, que estão nos acompanhando, que a gente tem o Q&A, que a gente tem o chat, então, por favor, tendo dúvidas, não hesitem em mandar. E agora eu quero trazer a vocês, que são nossos cotistas, um pouco do estudo que eu fiz recentemente, usando o Bitcoin como uma proxy para o mercado cripto como um todo, já que o que o Bitcoin faz, o resto do mercado tende a, de alguma forma, acompanhar. E a ideia aqui é mostrar por que, em vez de procurar o timing perfeito para fazer a entrada, porque tentar adivinhar onde eu estou com o fundo, o investidor deveria se preocupar em alocar agora, alocar o quanto antes, assumindo que certos padrões históricos vão servir como bons preditores para o que a gente vai observar aí nos próximos meses. Então, sem mais delongas, a gente entra aí nesses 4 pontos fundamentalistas que nos deixam muito otimistas em relação a isso. Renato, por favor, pode passar lá. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é super importante quando a gente fala de uma classe de ativos que talvez vocês não acompanhem com toda a sua energia, a gente gosta muito de ressaltar, é importante de fazer esse zoom out, é importante de olhar esse big picture. E quando a gente amplia a análise e examina o comportamento desse Bitcoin, a gente entende que, olhando para padrões históricos, por mais que a gente já tenha tido uma performance super encorajadora aí nos últimos meses, a gente está ainda, desde o final de 2022, ainda numa fase de recuperação do mercado. O Bitcoin, no final de 2022, estava mais ou menos aí na faixa de 16 mil dólares, e desde então todo mundo que fez investimento em ativos digitais teve muita satisfação em relação a como o preço do Bitcoin, do Ether, desenvolveu nesse meio tempo, mas todo esse retorno, se a gente olhar para os ciclos passados, ele não sequer se refere ao que seria uma eventual bull run. Essa fase de alta que a gente vê no mercado de 4 em 4 anos, ela parece estar prestes a começar. Então, acho que o primeiro grande fator para colocar para vocês é que, apesar de a gente já ter tido uma performance muito interessante, olhando para padrões de comportamento de preço antigos e ciclos que já passaram, esse padrão nada mais nada menos é um padrão de consolidação, de recuperação de mercado. A gente viu em ciclos passados, inclusive, performances ainda mais intensas. Na primeira recovery phase, a primeira fase de recuperação foi de 500%, a segunda de 400%. Então, essa última, na qual a gente teve essa performance tão positiva, ela é até mais comportada do que períodos passados, sendo esse, então, um dos motivos pelos quais a gente acredita que agora, esse momento que a gente vive, ainda é um momento muito interessante para fazer a exposição em cripto. E um dos pontos interessantes, Renato, se você puder passar, por favor, é que a gente está vindo, como o João e o Pedro mencionaram, né, de um período em que muitas pessoas estavam muito animados no primeiro trimestre com o lançamento do ETF, a gente viu a performance de preço acontecendo bem rápido, né, após a listagem desse produto high grade nos Estados Unidos, mas o halving, ele não teve imediatamente esse efeito, né? A gente viu em 20 de abril o halving acontecendo, e desde então, na verdade, a performance de preço do Bitcoin foi negativa. Se você for pegar do dia do halving até o final do último semestre, na verdade, foram quase menos 5%. E isso, na verdade, não somente é encorajador, porque a gente pensa que o halving não foi precificado, como é completamente esperado se você olha para ciclos passados, né? Historicamente, o desempenho do Bitcoin ele não acelera imediatamente até o halving, levam 3, 4 meses, isso a gente pode atribuir a razões fundamentalistas, como, por exemplo, o fato do hash rate, né, do Bitcoin, o poder computacional empregado, né, para que essa rede se comporte de maneira segura. Ele tende a cair, né, como a recompensa do minerador cai pela metade, fica menos interessante, algumas empresas fecham, desligam as máquinas. Então, é normal que nessa fase inicial tenha um rebuliço e o mercado leve um tempinho para se acostumar, mas o que a gente observa, então, é que, olhando aí as janelas próximas do halving, somente depois de 3, 4 meses que esse ativo, como é o Bitcoin, começa a ter, enfim, o
o price action dele efetivamente acompanhando o fundamento. Então, torna a dizer, o primeiro ponto é fazer o zoom out, o segundo é entender que não somente a gente já teve dois drivers super importantes, mas um deles, inclusive o Heaven, sequer foi precificado. Pode passar, por favor, Renato. Outra coisa interessante de entender é que quando esse Heaven, ou enfim, os drivers de valor que fazem com que o preço do Bitcoin desempenhe, performe positivamente, acontece, o Pedro tinha mostrado agora há pouco um gráfico com o desempenho do Heaven, desempenho do Bitcoin 500 dias antes e 500 dias depois do Heaven. Se a gente faz um zoom do que acontece nos 500 dias depois, a gente vê que em ciclos passados, realmente, nessa janela de 0 até 500 dias, os retornos são super expressivos. A gente está falando aqui em todos os últimos ciclos de retornos de 3 ou 4 dígitos. Então, olhando para essa janela atual, né, obviamente que ainda não foi até os 500 dias, que está apenas nessa fase incipiente, nessa fase inicial, onde costuma ser mais moroso, a gente tem muitos motivos para acreditar, olhando para esses padrões passados, que o comportamento de preço do Bitcoin nos próximos 430, digamos assim, vai ser super positivo e que essa alta sequer foi precificada. E o que é legal observar também é que quando a gente pega as melhores janelas de 90, 60 e de 30 dias para cada um desses ciclos, a gente percebe que em cada um dos ciclos, especialmente o primeiro e o último, uma parcela muito forte desses 500 dias de alta foi capturada em períodos muito pequenos. A gente vê, por exemplo, no último ciclo, que mais da metade do crescimento de 500 dias foi capturado numa janela de 90. Mais de um terço, um pouco menos de um terço, perdão, da performance de 500 dias foi capturado numa janela de um mês. Então a gente estressa muito que os movimentos no mercado cripto eles são muito intensos, muito pode mudar em poucos dias. Então a gente altamente encoraja aí o investidor a não tentar adivinhar onde é que vai ser o topo, onde é que vai ser o fundo, e que ele, pelo contrário, que ele aloque agora, que ele esteja já exposto, para que ele não possa se frustrar de ter perdido o bonde. E para fechar, eu acho que o último ponto, e eu acho que ele melhor ilustra até o porquê que agora, esse momento entre 60 e 90 dias, né, o Pedro falou, a gente está hoje a 74 dias do Heaven, a gente está a 71 dias, se a gente pensar no fechamento aí do semestre passado. Então, nessa janela aí de 60 a 90 dias, esse momento é um momento em que, tradicionalmente, tanto o investidor teve mais lucro quando investiu e conseguiu ter um timing legal, e também o momento mais seguro. E como é que isso se dá? Em ciclos passados, se a gente olhar pessoas que conseguiram comprar Bitcoin, fizeram a exposição delas mais ou menos no momento que a gente está, vocês podem observar que se elas tivessem vendido na máxima do ciclo, elas teriam tido retornos incríveis. Aí você vai me dizer, não, beleza, óbvio que se eu comprar agora e vender na máxima do ciclo, eu vou ter uma performance de preço muito grande, tudo bem, mas comparando com períodos de tempo no qual a pessoa estava um pouco incerta, o Heaven ainda não tinha se manifestado, elas esperaram algum tempo, esperaram o mercado efetivamente fazer com que os fundamentos fossem refletidos em preço, especialmente como eu falei no último slide, no primeiro e no terceiro ciclo, o ciclo anterior que a gente teve agora, esses retornos foram muito, muito, muito diminuídos. Então a importância de investir agora, onde a gente está numa janela muito próxima do Heaven e os fundamentos ainda não tiveram tempo de se manifestar em preço, trouxe, historicamente, para os investidores um retorno muito maior. E, analogamente, se você, obviamente, está cético em relação ao óbvio, se eu vender no máximo do ciclo, óbvio que eu vou ter um desempenho positivo. Mas mesmo vendendo na mínima do ciclo que sucedeu o Heaven, o que a gente pode novamente observar é que o desempenho para quem está comprando nessa fase entre 60 e 90 dias, ele é muito, muito, muito superior às pessoas que esperaram para ter a sua exposição quando o mercado já estava em alta. Então, o que a gente tenta colocar como um ponto super positivo da exposição nesse momento é que hoje, quando você compra, se os ciclos passados tiverem padrões que vão se repetir nesse próximo ciclo que a gente está vivendo, a exposição hoje ela te dá um upside potencial muito maior. E mesmo depois, você que segurou Bitcoin, segurou Ether, segurou algum ativo digital mais do que deveria, talvez perdeu um time de saída e veio aquele drawdown, que a gente sabe que de tempos em tempos acontece no mercado cripto, mesmo assim, você, nos primeiros movimentos, no primeiro Heaven, você estaria 70%, 418%, 1.080% acima do que você investiu, mesmo você tendo talvez o seu momento de saída não ideal, o fato de você ter tido essa entrada muito bem posicionada te ajuda bastante. Então, a ideia desse movimento de não tentar adivinhar qual é o topo, qual é o ciclo, fazer essa exposição agora, porque agora já está muito interessante, é muito bem refletida, a gente acredita, com esses quatro pontos, essas 4 razões fundamentalistas para investir agora, não deixar para depois. Boa, Yuri.
E só um último comentário, né? A gente está usando o Bitcoin como ponto de análise aqui, dado, né, a quantidade de dados que a gente tem, são 15 anos e tal. Você tem essa questão dos ciclos de halving, que no final das contas é ele que direciona o ciclo total do mercado. Mas a gente, por exemplo, né, do que eu estava falando, né, até por conta do índice que a gente tem aqui, a gente recomenda, né, às vezes, uma alocação diversificada, o próprio Ethereum está com seu momento positivo também. Nós estamos aí na boca de ser aprovado, né, já foi a primeira fase da aprovação com a SEC já aconteceu, e aí agora tem expectativa para acontecer em julho, aí eventualmente ser listado e começar a negociar em janeiro, né, com expectativa de novos inflow, maior interesse e por aí vai, né? Então, acho que é importante também destacar, mas o Bitcoin acho que ele faz a dança, né, de cripto aí é mais ditada por esses ciclos aí de halving e Bitcoin, como a gente colocou. Mas vamos lá, temos uma pergunta aqui. Quer pegar aí, Renatão? Pego sim, Pedro, de repente você mesmo pode endereçar a primeira que a gente tem aqui. Um dos nossos ouvintes está um pouco mais pessimista ali do ponto de vista, ele está falando especificamente de fazer um DCA, né? Ou seja, fazer ali um preço médio ao longo do tempo. Em essa sendo a estratégia, a pergunta dele você acha que pode vir uma correção antes da gente ter o ciclo de alta? Poderia vir uma correção mais forte, por exemplo, abaixo dos 60, né? 60 mil dólares para o Bitcoin? Ele fala de 58 mil dólares, 45 mil dólares. Vocês aí nessa área de research, seria uma surpresa, assim, muito negativa o Bitcoin navegar um pouco em patamares abaixo do que ele está agora, por exemplo, ou seria algo esperado? Qual a visão que vocês têm sobre isso? Quer Renatão, pegar ou pega, Pedrão? não, assim, eu posso pegar, Yuri. No curto prazo pode acontecer qualquer coisa, cara. É, Principalmente num ativo com volatilidade um pouco mais alta. A gente teve um ciclo de compras muito forte agora, né? Embora a gente ache que seja só o começo de uma história muito maior, que foi essa questão dos ETFs nos Estados Unidos. E a gente desconhece, assim, tem uma ideia do perfil desse comprador, né? Espero que não tenha entrado com visão de curtíssimo prazo, entendeu? Qualquer 10, 15% de alta faça ele vender, né? A gente acredita que tem uma história muito maior, mas se tiver essa característica de um investidor um pouquinho mais curto prazista, mais sensível à cota, mais sensível a oscilações diárias, pode ser que sim. Mas você pode juntar com essa pressão do Mt. Gox aí no momento, né? Mas de venda, assim, pode ser. Mas tudo isso são conjecturas aqui, né? Assim, não dá para cravar nada. Questão técnica de gráfico, você pode olhar também. Eu posso até juntar com a segunda pergunta aqui, porque por isso que a gente força, é o jeito que a gente gosta de olhar, por isso que a gente traz todos esses assuntos todas as vezes nos call mensais, nos nossos materiais, para fazer o zoom out e ver que tem uma adoção de uma tecnologia acontecendo que é muito maior desses fluxos de curto prazo, entendeu? Então. Eu enxergo mais dessa maneira. Eu acho que assim tá mais para não cair do que para cair, tá? Mas pode ser que tenha. O João quer comentar também. João, você tem alguma visão aí? Não, eu concordo aí com tudo que você falou, né? Mas uma coisa que é super importante que para a gente, digamos, ter a potência máxima aí da questão dos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos, é até uma coisa que eu já vinha falando antes, né? Assim, uma coisa é a aprovação, né? O capital institucional, ele não se move com pressa, né? Enfim, fundos de pensão ainda estão começando a olhar e a eventualmente alocar, né? Você tem os bancões lá, eles chamam de warehouse, né? Que tem uma Nem rede começaram. É. exatamente, tem uma redistribuição gigante, né, de clientes, que são os maiores, né, veículos de distribuição ainda não abriram para os ETFs de cripto. Então, assim, o lançamento não é o evento é o que acontece depois, a partir daí, né? Então, a gente sabe que tem muita coisa ainda para se materializar em forma de demanda por Bitcoin através dos ETFs. E, da mesma forma, o Ethereum, quando abrir, vai ser um primeiro passo, não vai ser passo final.
Obviamente, a gente não tem como dizer que, não, 45 é impossível. Por acaso, até, né, aquela regressão que a gente mostrou mais cedo, né? Se a gente fosse olhar a banda inferior agora, seria 44 mil, tá? Ou seja, se a gente revertesse Bom para a ponto. banda inferior da, da, daquela regressão que a gente mostrou, a gente está indo para 44 mil. É impossível? Você lembra qual que é a superior, João? Qual que é a banda superior ou não? Não sei de Não. cabeça. Ela é bem alta. Eu Tá. já É bem tenho alto, que aqui. é Não, é logaritmo. bem alto. É o fator de 1 para 13, se eu não me engano. Mas vamos Tá? pensar que não Então, seja tão alta. Vamos botar um valor aqui que a gente já viu outras gestoras falarem a respeito, sei lá, US$ 120 mil para esse ciclo, alguma coisa desse ponto. Eu colocaria uma reflexão e queria que vocês comentassem. Poxa, então a gente tem um cenário, levando os dois cenários aqui, ou ele vai para 45 e corrige 30%, ou ele vai para 120 e dobra. Cara, aí dado o que o João, poxa, colocou bastante bem aí de cenários para adoção e etc. Dado que esses são os dois cenários, assim, pensando aqui né, não é uma aposta, mas pensando numa probabilidade de cenários aqui, poxa, para eu perder 30% ou ganhar 100% dentro do cenário mais qualitativo e fundamentalista que vocês me colocaram aqui, não sei, me parece um cenário, ainda me parece um cenário interessante, mesmo que o cenário pessimista do nosso ouvinte, Denis, aí, que gostaria de ter o patrimônio do Michael Saylor aí para entrar mais pesado, comentando aqui no nosso chat. Então, eu acho que mesmo no cenário pessimista do Denis, eu ainda acho que está convidativo. Só ressaltando, né? Na banda superior hoje estaria mais ou menos em US$ 227 mil, não 120, né? Pois é, estou sendo conservador aqui. Eu acho que é um pouco do que da última pergunta também, além do lançamento de ETF de Ether, o João comentou bem, Pedro e Yuri talvez possam comentar, eu sei que a história, se ela se repetir, aponta para um cenário mais otimista a partir de agora, mas esquece a história, esquece tudo que passou, pensando só em perspectivas assim externas, seja macro, seja algum evento de adoção, existem algumas outras coisas que animariam vocês, esquecendo agora o gráfico e história e retrospecto? A gente fez até uma postagem recente, falando um pouquinho do nosso Hash Insider em relação à parceria da Nubank com a Lightsport, que é uma solução de pagamentos que usa a Lightning Network para poder fazer, enfim, pagamentos no dia a dia. E o que a gente cada vez mais vem observando são parcerias como essa. Então, hoje em dia, a pessoa ela já tem a possibilidade de comprar Bitcoin, de ter exposição financeira ao ativo usando o Nubank, mas muito em breve ela vai poder também, em qualquer lugar do mundo, fazer pagamentos usando os Bitcoins que ela tem na carteira dela para poder trocar isso por bem e serviço. Então, quanto mais empresas tiverem iniciativas do gênero, a gente fica super animado com a questão da adoção. Como você mesmo mencionou, acho que o João pode até se alongar um pouquinho mais no cenário macro, mantendo aí uma perspectiva, pelo menos não pessimista, tende a pelo menos não atrapalhar. A gente tem a eleição dos Estados Unidos potencialmente sendo até um catalisador para uma alta em cripto, até por narrativa mesmo, não sendo propriamente talvez um fator fundamentalista. E talvez para fechar, o João também fez menção, a gente tem cada vez mais adoção de investidores institucionais que não estavam nesse mercado, e as pessoas esperam que fundos de pensão, o ETF foi aprovado e na virada da noite vai ter um inflow de, sei lá, 20 bilhões de dólares. Não é assim que funciona. Mas a gente vem falando já sobre fundos soberanos, fundos de pensão, que começam a fazer, cogitam, estudam a alocação em cripto através desse produto high grade que é o ETF nos Estados Unidos. Então, só um cheirinho. Tem muitos fatores que a gente observa que, uma vez se concretizando, vão ajudar a ter a manutenção do price action positivo, como a gente já falou ao longo do call inteiro. Por mais que esse trimestre tenha sido talvez de consolidação, um pouquinho até de recuo do mercado, a gente está indo numa toada super positiva olhando para o início do ano até aqui, 12 meses. Então, só motivos para uma janela mais longa, olhando essa segunda metade do ano, tá super otimista em relação a Bitcoin, Ether e cripto. e o próprio Bitcoin, a gente vem falando, nós falamos isso no Outlook né, para 2020, de 24. O Lucas, nosso outro analista aqui, Lucas Santana, escreveu que a gente está entrando na fase industrial do Bitcoin, né? Que é uma fase de novas utilidades,
né, novas funcionalidades, novos usos para o Bitcoin, né, e não somente você comprar e guardá-lo. E então, assim, o que a gente vê é uma série de desenvolvimentos e parcerias e gente adotando, né, e também da ponto de vista de regulação, de vários mercados se abrindo, né? Os Estados Unidos foi um agora, mas assim, eu acho que tem ETF em pouquíssimo, não tem, eu acho que não tem 7 países no mundo ou 8 países no mundo com ETFs ainda, né? Então, tem muita coisa vindo, Hong Kong está se abrindo, então isso faz parte dessa curva de adoção que é muito importante de monitorar. Porque se não tiver essa adoção, não continuar indo, tudo isso aqui que a gente está falando são só projeções de preço baseadas no passado e que se passa, né, a gente tem que ter características do passado em termos de adoção se repetindo para frente para isso aqui acontecer, né? E o que tudo indica está acontecendo e a gente continua acreditando nessa modelagem que a gente fez. Mas e não só no Bitcoin, em todo o resto, né? Então é o que a gente fala próprio aqui no Brasil com a questão do Drex, né? Embora seja uma rede que vai nascer privada, né? Privada no sentido que ela vai ter dono, né? Diferente de ser é uma rede permissionada, né? Né? Ou seja, para você, o Banco Central tem que autorizar quem pode operar a rede. Ela é inspirada no Ethereum, né? Ela usa o Ethereum Virtual Machine, né? Na verdade, é um cliente do Ethereum, né? Isso é um sinal de que a tecnologia está aí para ficar, né? Então, e essa rede provavelmente vai ser conectada à rede do Ethereum no futuro, né? Então, e a gente fala aqui de boca cheia, né? Que o Brasil talvez esteja na vanguarda absoluta aí da inovação financeira e a gente está uns anos na frente aí de mercados desenvolvidos grandes. Em termos de inovação e a gente está aqui assistindo de camarote o que pode acontecer, que vai acontecer em outros mercados, na nossa opinião. E Pedrão, você falou aí de todo o resto, né? E eu tenho uma pergunta aqui conectando com o comentário do nosso colega Denis aqui, que falou do ETF no Canadá, e a gente teve pedido de ETF de Solana também, se eu não me engano, foi inclusive no próprio Canadá. Eu queria que vocês comentassem também uma outra dúvida que surgiu aqui no chat, em relação, talvez aprofundar um pouquinho nesse tema de eleição. O Denis perguntou, poxa, e se o Trump ganhar, isso é excelente para o mercado? Assim. E se o outro lado, se o lado democrata ganhar, isso é necessariamente ruim? Que representa, que a eleição pode representar de oportunidade ou risco para a classe de ativo como um todo, né? Dado que o Bitcoin acho que já passou da arrebentação aí, já tem ETF, tem adoção, está distribuído nos Estados Unidos, etc. O que a gente pode pensar para os outros aí, principalmente no momento que o João mostrou aí no início do call, que os índices temáticos, né, a classe mais de valor de mercado um pouco menor, está sofrendo um pouco mais. Posso começar aqui? Vocês continuam. vai lá, João. Obviamente, assim, que a gente presenciou, né, nos últimos 2 anos e meio, um leve alívio mais recente, esse ano, foi uma verdadeira perseguição, né, do governo americano e suas agências à indústria de cripto, né? Obviamente, isso foi, de certa forma, incentivado, né, por maus agentes ali que causaram prejuízos, né, a americanos em, ao longo da crise de 2022, né? Mas isso se estendeu, enfim. Por exemplo, eles usaram o aparato de socorro aos bancos para forçar que alguns bancos deixassem de atuar com empresas ligadas ao setor de cripto, enfim, várias ameaças e vários processos de fato da SEC, né? Então, o clima dentro, né, desses últimos anos foi extremamente hostil à cripto nos Estados Unidos. Inclusive, para muitos analistas, foi uma surpresa. Tanto a aprovação do Bitcoin foi menos surpresa porque ela foi uma questão judicial, né? Mas esse passo em relação ao Ethereum foi bem surpreendente aí, né? Então, a partir do momento que se percebeu que essa é uma questão relevante e que faria sentido, né, principalmente o Trump se contrapor. Ele já tinha aceitado, acho que o Biden também aceitou doação de Bitcoin na outra campanha, né, mas ele se posicionou como um cara pró-cripto, né? E a gente teve, inclusive, agora esse filing, né,
por um ETF de Solana nos Estados Unidos, a meu ver, é basicamente uma aposta de que o Trump vai ganhar a eleição, que ele vai colocar as agências vai direcionar as agências para uma postura menos anti-cripto, né? Não necessariamente, se não for, não necessariamente tem que ser pró-cripto, né? Se elas pararem de atrapalhar, já ajuda muito, né? Então, a única coisa que a gente viu nesse período inteiro, que os ativos menores sofreram mais, foi por conta né, da atuação né, de agências do governo americano. Então, eu acho que Bitcoin e Ethereum já passaram a lei da arrebentação. O Ethereum ainda não está com o ETF aprovado, mas está quase lá. Mas, para as menores, pode significar, sim, digamos, um inimigo a menos aí para ser vencido, no caminho delas para se estabelecerem também. Pessoal, acho que do ponto de vista de perguntas aqui, acho que a gente já esgotou aqui as provocações e contribuições dos nossos ouvintes. Só Acho falando que aqui rapidamente, que eu respondi no Q&A aqui, e aí acaba que a pergunta some, né? Vai para a respondida do Rafael Guedes. Ele perguntou sobre o stock to flow, que está dando 500 mil, 800 mil, né, para o Bitcoin, aqui, pelo que eu entendi. Particularmente, eu sou bastante crítico desse modelo já há muito tempo, enfim, pela falácia estatística que está por trás dele. A gente chega aqui e mostra para vocês uma regressão que a gente fez, né? Enfim, e que não, mas em nenhum momento a gente tenta dar uma roupagem de ser uma grande verdade absoluta, etc. É uma indicação que a gente olha e que, mal ou bem, tem sido confirmada com o passar do tempo. Tanto é que quando a gente mostra aquele gráfico, tem uma área com fundo azulado, são os dados que a gente usou para estimação, e depois tem uma área com fundo branco, são os dados pós-estimação, e o mercado ainda continua se comportando daquela forma. Mas, assim, eu diria que é uma coisa muito menos pretensiosa. O stock to flow é uma falácia econométrica. Se você pegar o stock to flow, prevê também bem 15 das 20 maiores ações lá dos Estados Unidos, ou seja, não prevê nada, na verdade. É só um fit ali de uma coisa que vai para cima, quer dizer, um cara que decai com uma ação que sobe exponencialmente. Você fita um com o outro e fala, é inversamente proporcional. Mas, para mim, esse modelo não diz absolutamente nada. legal, João. Boa. Pessoal, acho que no mais, né? Para quem é supersticioso aí, a gente nunca teve aí, até onde eu pude ver aqui antes do call, quando junho é negativo, julho acaba sendo positivo, né? Longe de ser uma previsão aqui, mas apenas uma estatística aí, uma trivia curiosa. Tô falando do Bitcoin especificamente, né? E no mais, a área de RI vai continuar à disposição aí, no contato de vocês, constante. E claro, nossa área de research também em contato com vocês através dos materiais que a gente sempre disponibiliza aí nos nossos sites, através de rede social e por aí vai, né? Todas as redes sociais que a gente está presente, então você acessa aí via que você preferir, @hashdex.crypto, no Instagram, o @hashdex também no Twitter, ou então manda uma mensagem para a gente aí no contato @hashdex.com.br. Pessoal, alguma mensagem final aí? Então, só agradecer aí. Vamos que vamos, pessoal. Mês que vem estamos aí de volta. Qualquer dúvida, entre em contato com o Renato. A gente está sempre disposto aqui, disponível para falar com vocês, tirar dúvida. E vamos que vamos. Valeu, pessoal, um abraço. Boa tarde a todos. Tchau.